Oi, tudo bem? Neste momento, eu quero compartilhar 2 textos bíblicos com você a respeito de como as pessoas, até nós mesmos, se nós não tivermos o cuidado, como é fácil desviar. Às vezes está dentro da igreja e já está desviado. Eu gostaria que você, ao ouvir essa reflexão, marcasse no seu coração, porque os dias são difíceis e aonde nós encontramos dificuldades, aonde nós encontramos o que pode ocorrer. Em Gálatas, capítulo 5, nós vamos estar meditando aqui, Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 21, nós encontramos algumas coisas nas nossas vidas, o que a carne é capaz de fazer, o que a carne pode até nos levar. Veja bem o que está escrito em Gálatas 5, do versículo 16 ao 21. Vejamos. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Este se opõe um contra o outro, para que não faças o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituições, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem as coisas não herdarão o reino de Deus. Aí, eu quero compartilhar uma coisa com você, que como é que nós entendemos o que vai acontecer nos momentos difíceis. Olha para você ver. Eu quero que você tenha uma oportunidade de você fazer uma pesquisa no Evangelho de Mateus, capítulo 12, Evangelho de Mateus, capítulo 12, nós vamos encontrar uma coisa, como é que uma pessoa consegue sair do projeto de Deus, para você ver como é importante. O Evangelho de Mateus, capítulo 12. Veja bem, o Evangelho de Mateus, capítulo 12. E nós, no capítulo 12, versículo 43, 44 e 45. Amém? Vamos lá. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda-se por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa da onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e bonita. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá nesse tempo, nesses últimos momentos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós encontramos aqui nesse texto como é fácil uma pessoa estar dentro da igreja e estar desviada. Nós encontramos o que o texto nos leva a entender. O texto nos explica, em Gálatas 5, do versículo 16 ao 21, ele fala a respeito das obras da carne. E nós entramos em Mateus, capítulo 12, do versículo 43, nós olhamos que quando eu e você aceitamos Jesus, o Espírito Santo ele vai nos limpando. Todo desejo que eu e você tinha, ou desejo que pessoas que ainda não conhecem Jesus têm, o Espírito Santo e a palavra, e através do sangue de Jesus, as pessoas vai ficando purificadas. Todos aqueles 16 sinais que tem ali no livro de Gálatas 5, 16,
todos os 16 sinais da carne que está no corpo de uma pessoa, aquilo vai sendo varrido, ele vai sendo purificado, o Espírito Santo vai trabalhando e vai tirando passo a passo. Você vê ali, tem porfias, tem heresias, tem lutunarias, tem prostituições, tem 16 atos que a carne opera na vida da pessoa, ela lutando contra o Espírito. Muito bem, nós entramos em Mateus 43. Aquilo que sai de você pela carne, ele fica andando. Aí você e eu na igreja, quando nós começamos a ter problemas dentro da igreja com irmãos, com irmãs, quando entra ciúmes, entra o espírito de ciúmes, começa a entrar a heresia dentro da igreja, já começa a entrar o espírito de prostituição. Esta igreja, estamos falando de mim e você. Se entra o espírito de prostituição dentro de você, e se entra a heresia em você ou em mim, muito bem, se entra o espírito de idolatria, quando esse espírito de idolatria volta para o corpo da pessoa, ele volta com mais 7, 7, 1, 8. Imagina esse 8 espírito dentro de uma pessoa. O que acontece? Pode vir o espírito das drogas, o alcoolismo. Imagina o que ele vai trazer para dentro do corpo. E aí é o cuidado da sua alma e da minha alma quando nós estamos dentro da igreja. O cuidado quando estamos dentro da igreja. Por que esse cuidado? Porque quantos que estão dentro da igreja estão desviados? Está na igreja, não combina com o irmão, não combina com a irmã, tem ciúme, faz fofoca, faz tudo aquilo que o Espírito Santo tirou, tudo aquilo que o Espírito Santo trabalhou, tudo aquilo que foi varrido. A pessoa dentro da igreja, por simples coisas, deixa isso tudo voltar para dentro do corpo. Tudo isso passa a voltar para dentro do corpo da pessoa, e a pessoa está na igreja e está desviado. Sabe por quê? Porque deixou tudo isto voltar para dentro do corpo. E imagine você, o espírito de prostituição, com o espírito de prostituição, e ele traz mais 7, imagina, dá 8. Imagina qual é o espírito que a pessoa vai estar dentro da igreja, e aí começa o reino ficar dividido. A Bíblia nos relata que a casa dividida não subsiste. Então essa divisão temos que tomar cuidado. Eu e você não podemos carregar uma coisa dentro de nós daquilo que Jesus já tirou, aquilo que Deus tirou, porque não vai nos fazer falta. E às vezes por simples problemas trazemos aquilo para dentro de nós. Às vezes o espírito da fofoca. Aí o que acontece? Com isso, traz divisão dentro da igreja, começa a ter heresias dentro da igreja. Mas como diz o profeta, às vezes onde tem panela precisa de farinha, e a farinha às vezes é a palavra. Muitas vezes, quando acontece tal coisas